Quais os problemas ortopédicos que o uso excessivo e inadequado do celular pode causar para a gente? O uso do celular e o uso, na verdade, de forma incorreta, causa realmente diversos problemas ortopédicos. O mais comum dele é a dor no pescoço, a famosa cervicalgia, dor, tensão dessa parte da musculatura da coluna cervical, que causa realmente muito desconforto, dor, cansaço excessivo no paciente e habitualmente está relacionado com a posição que você fica com o celular. Então, como você está usando o celular. Uma comparação bem fácil assim, para a gente entender é que o peso da nossa cabeça ela muda com a inclinação do nosso pescoço. Então, por exemplo, uma cabeça sentadinha retinho aqui no celular, ela pesa em torno de 4,5 a 5,5 quilos. Tá? Se você usa o pescoço dobrado assim, em torno de 60 graus de inclinação, esse peso vai para em torno de 25 a 30 quilos. Então, é um peso extremamente grande que toda essa musculatura tem que sustentar e muitas vezes você fica desatento e fica por horas mexendo no aparelho celular com essa posição realmente incorreta do ponto de vista musculoesquelético. Essa posição inadequada, além da dor, do cansaço muscular, da fadiga que pode causar, ela pode, com o tempo, ir levando a pequenas lesões, tanto musculares, lesões ligamentares, lesões ósseas, que vão causando processos degenerativos, de artrose e, eventualmente, até doenças graves, como uma hérnia discal. O disco intervertebral, que é o amortecedorzinho da coluna, ele pode, em algum momento, machucar, romper e ele sai do lugar. E ele faz compressão do nervo. Nervo que vai para o braço, nervo que vai para as pernas, e aí são problemas um pouquinho mais graves, que também essa posição inadequada ajuda a propiciar. E para quem tem problemas ortopédicos ainda é pior. Sim, com certeza. Quem já tem então algum desgaste, quem já tem algum tipo de lesão, algum tipo de processo degenerativo, se você faz um esforço excessivo em cima de uma articulação machucadinha, com certeza ele vai promover mais dor, mais desconforto e eventualmente um pior prognóstico desse paciente. Doutor, como que a gente deve usar o celular para prevenir essa doença que o senhor citou, a cervicalgia? A cervicalgia a gente previne exatamente isso, corrigindo a postura. Se você tem uma postura da coluna torácica alinhada, se você está sentado de forma adequada, encostado a coluna na parte de trás da cadeira, tem um apoio adequado para os pés, se você tem encosto para os seus cotovelos, isso alivia, toda a tensão muscular do ombro. Então, toda a prevenção é em função da posição em que você usa o celular, o aparelho celular. De uma forma ideal, o ideal seria usar o celular ou o computador ou qualquer tipo de aparelho, de forma que a linha do seu olhar fica olhando a linha do horizonte. Então, paralelo com o chão, mais ou menos isso. Então, você teria que olhar para frente, ok? E os cotovelos encostados, o ombro abaixado. De forma a abaixar o mínimo possível o seu pescoço. Isso seria o ideal. Com o aparelho celular realmente é difícil, ficar olhando o aparelho reto para frente, mas discretamente abaixando a cabeça você consegue movimentar ele mantendo a sua coluna mais alinhada, os ombros um pouquinho para trás, ou seja, a coluna, posição do militar, a gente chama essa posição adequada, peito para fora, barriga para dentro, uma posição alinhada da coluna e o pescoço olhando o mais reto possível na linha do horizonte. Assim tá totalmente errado, Primeiro, assim, você não tem apoio para o seu cotovelo, O seu cotovelo, veja aqui, a musculatura do seu ombro está com o cotovelo pendurado. Então, essa musculatura está trabalhando excessivamente. Então, o ideal é que você fizesse, que tivesse apoiado o cotovelo, o membro em algum local. A posição do pescoço, então você está olhando ele aqui no seu colo, O ideal é que ele tivesse mais aqui, próximo ao seu campo de visão, mais ou menos no mesmo nível do seu olhar. Ah, sim. E para prevenir a tendinite? A tendinite dos dedos? Isso, tendinite dos dedos, tendinite do punho, também são outros problemas ortopédicos bastante frequentes em quem usa excessivamente celular, computador. O que é a tendinite? A tendinite é uma inflamação do tendão. Então, se você tem um tendão, o tendão é como se fossem essas cordinhas que fazem nossos dedos se movimentarem. Essas cordinhas elas correm para lá e para cá, dentro de polias bem estreitinhas. Se você movimenta várias vezes, ela atrita, inflama, machuca. Ou seja, então é um uso excessivo, que pode ser tanto do ponto de vista de repetição, quanto de intensidade.
quem já não teve tendinite fazendo uma academia. Por quê? Porque exagerou então no peso e não na quantidade de movimento. Com relação ao celular, o bem mais frequente é realmente a quantidade de movimentos que você faz. Então, esses movimentos repetitivos causam essas inflamações que levam a dor, incapacidade. É a causa mais comum de afastamento do trabalho, por exemplo, as tendinites. Essas tendinites cronicamente pode evoluir inclusive para lesões de tendões, lesões irreversíveis, coisas que dão muito desconforto ao paciente. Com relação à prevenção, então, como que eu vou prevenir a tendinite? Não é mesmo? Da mesma forma, posição então, adequada do cotovelo, do ombro, eu previno as tendinites do ombro, o cotovelo sempre dobrado, em torno de 90 graus, e a posição confortável de fazer os movimentos com os dedos. Tentar variar o jeito de fazer esse movimento. Então, digita um pouco com esse dedo, digita um pouco com o polegar, durante algum período, você está 1 hora já no celular, alonga um pouquinho os dedos, alonga a mão, movimenta um pouquinho, isso faz com que circule melhor o sangue nesses tendões e eles evitam de fazer esses processos inflamatórios. Então a questão é a prevenção. Exatamente, o mais importante é a prevenção. O tratamento, às vezes, é restringir o movimento. Você vai ficar um tempo sem mexer, usa um anti-inflamatório, usa um analgésico que vai melhorar a sua dor. Mas o fundamental é correção de postura, postura adequada. Tudo isso daí faz com que você não tenha essas tendinites que muitas vezes, em muitos pacientes, inclusive a gente vê várias vezes o paciente fazendo a mesma tendinite, né? Ele não conseguiu entender por que aquilo está acontecendo. Então isso é o mais importante, entender por que essa tendinite está ocorrendo. E aí a gente agir em cima dessa prevenção. Então mudar a postura, corrigir a postura, isso sim é importante. Isso faz realmente essa prevenção e o cuidado com relação a esses problemas musculoesqueléticos do uso dos aparelhos celulares. E essa mesma prevenção pode ser aplicada às crianças? Sim, a mesma prevenção. Acho que com as crianças até um cuidado maior, né? Porque as crianças cada vez mais têm trocado o celular por um brinquedo, não é mesmo? É verdade. E não tem como que você consegue uma criança hoje ficar sem um iPad, um tablet, um celular, enfim. 2 aninhos já está lá no celular. Com 1 ano. Realmente eles nascem dentro do celular, né? Esse cuidado acho que tem que ser um pouco mais até do ponto de vista músculo-esquelético, é exatamente isso, deixar ele sempre sentadinho, de uma forma confortável, o tablet ou o celular na linha do olhar, né? Mas o uso excessivo é ruim, de forma geral, isso é inquestionável, né? Tanto para visão, excesso de luminosidade, enfim, mas usando por curtos períodos, colocar horários para a criança usar o tablet ou o celular, definir e sempre estar orientando como que você senta, filho, senta assim, encosta na cadeira, então você vai usar agora, senta aqui no sofá certinho, né? E isso daí eu acho que é uma coisa que é extremamente importante. Doutor, adorei a nossa conversa e gostaria que o doutor deixasse uma última recomendação para aquela geração que agora está adepta ao celular. Eu acho que a recomendação que existe é exatamente essa. Primeiro, toda recomendação normal, hábitos de vida saudáveis, né? Acho que a gente tem que, desde a alimentação, de nossa postura com relação ao dia a dia, com atividade física, manter uma atividade física. E tudo que é excessivo não é legal, não é mesmo? O uso do celular de forma excessiva não é legal. Às vezes até o exercício físico de uma forma excessiva não é legal. A gente tem que pensar em tudo como qualidade de vida, como saúde, como bem-estar. Então, a recomendação acho que é essa, né? Viva um pouco de cada coisa, né? Não exagere em nada, tenha postura, corrija adequadamente, faça atividades regulares, um exercício, uma caminhadinha. Isso daí sempre é bem-vindo. Doutor, obrigada e voltamos com boa saúde.